Então, vamos fazer iogurte. Muita gente respondeu ali que sim, que queria aprender a fazer iogurte. Então, vamos preparar iogurte. Aqui eu tenho 1 litro de leite integral e um potinho de iogurte natural e integral, tá? A gente também vai precisar de uma jarrinha ou de um pote de vidro, ou pode ser de plástico também, para esse iogurte fermentar por 8 horas pelo menos depois. O que acontece no processo do iogurte? A gente vai adicionar esse iogurte, né, que já é um leite fermentado, já tem os fermentos lácteos aqui, então por isso a gente precisa desse aqui para fermentar esse leite aqui. Essas bactérias, elas vão se alimentar do açúcar desse leite, da lactose. E aí, por isso que o iogurte fica azedinho. Intolerantes à lactose, muitas vezes suportam muito bem o iogurte, porque ele tem menos lactose do que o leite. Mas se tu tem muita intolerância à lactose e não consegue consumir iogurte, tu pode sim fazer com leite sem lactose. O leite sem lactose não é um leite sem açúcar, tá? A lactose é um disacarídeo, é formada por uma glicose e uma galactose, só que elas estão juntas, unidas. No leite sem lactose, eles adicionam a enzima lactase que quebra essa lactose em glicose e galactose, então elas ficam soltas ali dentro e fica mais fácil de ser absorvida para quem tem intolerância à lactose. Então, um leite sem lactose não é um leite sem açúcar, tá, gente? Os açúcares continuam ali. Então, vamos ao processo do iogurte. Aqui eu tenho 1 litro de leite. Esse leite já foi pasteurizado, então eu não preciso ferver ele. Então, se tu tiver um termômetro culinário, tu vai colocar todo esse 1 litro em uma jarra, em uma panela, e vai aquecer ele até 45 graus, ok? Agora, se tu não tem o termômetro, e eu vou mostrar aqui para quem não tem o termômetro, tu vai dividir esse leite. Meio litro tu vai aquecer e o outro meio litro tu vai deixar reservadinho em temperatura ambiente. E esse meio litro aqui a gente vai aquecer até ele atingir 100 graus, até ele começar a ferver. Cuidado para ele não virar, transbordar, fica de olho. Lembrando, é importante tirar o iogurte da geladeira algumas horinhas antes para ele estar em temperatura ambiente. Enquanto o leite está aquecendo aqui do ladinho, 500 ml, né? Lembra que os outros 500 estão aqui em temperatura ambiente. Eu já vou pegar esse iogurte e já vou colocar dentro do vidro onde eu vou fazer a fermentação. Ok, rapidinho esse leite aqui, deixa eu virar aqui um pouquinho, já chegou nos 100 graus. E aí o que eu faço? Eu vou colocar aquele outro meio litro de leite que tá em temperatura ambiente, vou misturar. Por quê? Eu não tenho termômetro e quero que esse leite fique em 45 graus. Vou misturar bem os dois leites. E como saber se a temperatura está certa? Você vai pegar o seu dedo limpinho e vai colocar dentro do leite. Vai ter que contar até 10. Tu tem que suportar. Ó, tá quente, passou. 1, 2, 3. Ah, tá muito quente, tá? É assim que se vê. Quando tu conseguir colocar o teu dedo e contar até 10, é porque ele tá na temperatura certa. Mas se tu quer criar o hábito de fazer iogurte em casa, compra um termômetro culinário que facilita muito, muito a vida. Fica muito mais prático. Porque se tu vai usar um leite que já foi pasteurizado, tu só vai aquecer ele até 45 graus e é isso. Esse aqui aqueceu demais. Tá em 57. Vou ter que esfriar um pouquinho. Essas bactérias que estão aqui nesse iogurte, elas vão ter que se multiplicar dentro desse leite aqui. E a temperatura ideal para elas se multiplicarem é entre os 30 e 45 graus. Menos que 30 graus, elas não vão se multiplicar, então não vai virar iogurte. E mais que 45 graus, elas vão morrer e aí também não vai virar iogurte, tá? Por isso é legal ter um termômetro se tu quer fazer seguido. Bom, e agora o iogurte já tá aqui no vidro, onde vai ser fermentado. Eu vou pegar uma concha e vou pegar uma
concha desse leite que tá 45 graus e vou colocar aqui com o iogurte. E aí, eu vou misturar bem, incorporar bem esse iogurte no leite. Agora que tá bem incorporado o leite no iogurte, eu venho com leite em 45 graus e agora sim misturo todo o leite aqui no iogurte. E misturo bem. Encheu bem o meu vidro. Mistura. E agora, como fermentar esse iogurte? Uma coisa que eu esqueci de falar é que antes de começar o processo, é bom ligar o forno do fogão, o forno elétrico, numa temperatura de 100 graus, tá? E quando ele aquecer na temperatura de 100 graus, desliga. Agora que o leite tá misturado com o iogurte aqui e tá quentinho, a gente precisa manter isso nessa temperatura pelas 8, 12 horas que vai ficar fermentando. Então, eu gosto de usar um pano de prato, pode usar papel alumínio também, fazer algumas voltas, camadas de papel alumínio em volta, para esse calor se manter aqui dentro. Eu gosto de enrolar bem num paninho de prato. O forno já tá aquecidinho, desligado, numa temperatura, ficou aquecendo na temperatura de 100 graus, né? E agora eu vou colocar essa minha embalagem aqui no forno, desligado, e vai ficar ali dentro do forno, que tá quentinho, até o próximo dia. Se tu fez da manhã até a noite, se tu fez à noite, até o outro dia. E aí, depois de pronto, ele vai pra geladeira pra firmar ainda mais. E aí tá pronto o iogurte. E o legal de fazer o iogurte é que se eu não deixar esse aqui terminar, eu não preciso mais comprar aquele potinho de iogurte. Eu vou sempre pegar 100, 150, 170 gramas desse aqui e vou misturar, fazer todo o processo em um novo litro de leite, onde eu vou ter mais iogurte. E aí daquele lá, eu vou tirar um potinho de 100, 170 ml, vou misturar no outro leite e assim, infinitamente, você sempre terá iogurte natural na sua geladeira. Agora eu vou botar esse aqui no lugar quentinho dele para fermentar e amanhã eu te mostro como ficou.